Deus é um Deus que fala conosco, pois se comunicar é a base para todo relacionamento. Assim, também é para com o nosso relacionamento com Deus. Mas você tem ouvido a voz de Deus? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou Simone Albino e estou aqui para hoje e todos os dias compartilhar com você reflexões da Palavra de Deus de forma breve, de forma simples, mas a Bíblia pura, sem mistura, para que nós venhamos estar edificando as nossas vidas na preciosa Palavra de Cristo. Então, se você deseja também todos os dias ouvir uma reflexão da Palavra de Deus para te trazer um fortalecimento espiritual, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações e vamos juntos começar essa jornada de todos os dias, aprendermos a amar a Bíblia, a ouvir a voz de Deus, que vai ser o tema que nós vamos falar hoje, através da Bíblia e, acima de tudo, parar o nosso tempo para refletir na Palavra de Deus. Toda a verdade de Deus, a forma que nós nos relacionamos com Deus, a forma que Deus se revela a nós, tudo isso está contido dentro da Palavra de Deus. Por isso é tão importante nós todos os dias procurarmos voltar a nossa mente e o nosso coração para aquilo que Deus deseja falar, e isso através da sua palavra. Amém? E como eu comentei na introdução desse vídeo, eu quero falar mais uma vez sobre nós ouvirmos a voz de Deus. E para isso eu quero ler junto com você em 1 Samuel 3:1. 1 Samuel 3:1. Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Para contextualizarmos, nesta passagem que lemos, é o momento em que Deus quebra o silêncio espiritual de Israel, chamando o jovem Samuel, que dormia perto da Arca da Aliança. Confundindo a voz divina com a voz do sacerdote Eli por 3 vezes, Samuel é então orientado por Eli a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." E então Samuel recebeu um severo anúncio de julgamento sobre a casa de Eli. E o texto que lemos aponta que a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes naqueles dias. E quando nós lemos isso, quando faz esta menção de que a palavra de Deus era rara, nós devemos nos perguntar: por que será que a palavra de Deus era rara? E eu quero te responder: porque não havia ninguém para ouvir. Nós sabemos que naquele tempo havia uma corrupção muito grande ali no tabernáculo. Com Eli, ele olhava para as coisas erradas que os filhos faziam e não tinha pulso firme, não tinha o desejo de corrigir os seus próprios filhos. Então, mediante a tudo isso, chegamos nesse cenário onde a voz de Deus era rara. Então, trazendo isso para as nossas vidas, quando Deus não fala mais conosco, não é porque Ele parou de falar, não é porque Deus não tem nada de importante para nos dizer. A voz de Deus, conversarmos com Deus, Deus falar conosco, nós falarmos com Deus, essa comunicação é a base também do nosso relacionamento com Deus. Deus, Ele deseja falar conosco. Então, se por um acaso Deus não tem falado conosco, talvez a nossa situação esteja como nos tempos de Samuel. Deus fala raramente, porque não havia ninguém pronto ali para ouvir. Se Deus não fala conosco, é talvez porque o nosso coração, nós não estamos prontos para ouvir, não estamos desejando ouvir, não estamos simplesmente parando tudo para ouvir a Deus. Mas Deus, Ele continua falando e Ele deseja nos orientar. Ele deseja com que a sua voz seja aquilo que venha nos guiar. Então, como Deus não falaria? Deus só se cala para com aqueles que não estão dispostos a ouvi-lo. Então, que ao olhar para a nossa vida,
a olhar para a minha vida, você a olhar para a sua vida. Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus, que você sentiu Deus falando com você? E eu não falo somente no culto, através da palavra, Deus fala nesse sentido, mas no decorrer do seu dia, alguma coisa acontecer e você sentir que aquilo é uma flecha certeira no seu coração e a voz de Deus falando com você. Meu desejo é que este vídeo também sirva para isso, para que seja a voz de Deus de uma forma certeira falando ao seu coração, revelando que Deus deseja falar ainda mais contigo, e o que nós precisamos é aprender a ouvir a voz de Deus, porque se no decorrer da nossa caminhada cristã a palavra de Deus, a voz de Deus for rara, como nos tempos de Samuel, é porque como nos tempos de Samuel nós estamos olhando para outras coisas, nós estamos distraídos com coisas demais e não estamos prontos para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala quando tem alguém pronto para ouvi-lo. E ainda nesse capítulo que nós lemos, de 1 Samuel 3, o versículo 3 diz assim: E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Este versículo destaca que o chamado ocorreu antes da lâmpada de Deus se apagar. Historicamente, as lâmpadas do candelabro do tabernáculo deveriam arder continuamente, até amanhã, indicando que o evento se deu de madrugada, nas horas em que antecediam o amanhecer, ou seja, Samuel ouviu a voz de Deus ali ainda pela madrugada. E o que isso quer dizer para nós? Que assim como Deus falou com Samuel no momento onde todas as outras vozes haviam se silenciado, onde ele tinha certeza, o momento em que ele tinha certeza que Samuel o ouviria, assim também Deus faz conosco. Deus, ele vai procurar falar conosco quando nós estivermos no momento onde nós silenciamos as outras vozes, nós tiramos as distrações. Com Samuel, foi simplesmente ali na madrugada, mas nos dias de hoje nós precisamos promover este momento de Deus falar conosco. Nós precisamos promover este momento de silenciar todas as coisas. O que aqui foi de uma forma natural. No meio da madrugada, enquanto Samuel estava ali, adormecido, Deus o chamou e falou com ele. É muito bom quando nós conseguimos, no decorrer da nossa vida, parar para ouvir a voz de Deus. Mas dificilmente vai acontecer de uma forma tão natural como foi com Samuel. Hoje nós realmente precisamos promover este momento. Nós precisamos gerar este momento de ouvir a voz de Deus. Por isso, eu também estou aqui todos os dias te incentivando a você parar tudo, nem que seja por 10 minutos, mas vamos olhar para a Bíblia, vamos ouvir o que Deus tem para dizer, vamos começar a promover estes momentos de Deus falar conosco. Deus foi intencional em falar com Samuel de madrugada. Estava ali somente a voz que ele precisava ouvir. Fazer a escolha de silenciar as outras vozes, de parar tudo para ouvir a voz de Deus, quer dizer também que nós não precisamos de terceiros para ouvir a voz de Deus. Nós não precisamos que pessoas fiquem falando por Deus a nosso respeito ou indo atrás de pessoas que possam falar algo que nós precisamos ouvir da parte de Deus. O acesso está liberado, onde todos nós podemos ouvir a Deus. E quando você precisa ficar correndo demais atrás de alguém que tenha uma palavra da parte de Deus para sua vida, isso quer dizer que você está distante, isso quer dizer que você não encontrou este caminho de livre acesso ao Senhor. Então que você, nessa reflexão de hoje, entenda isso. Há um livre acesso seu para com Deus, e ao invés de correr atrás de pessoas que sejam essa voz da parte de Deus para a sua vida, que tal você começar a silenciar todas essas outras vozes e deixar que Deus fale diretamente com você, apontando que o seu relacionamento com Ele está cada vez mais próximo. E na sequência, o que nós lemos aí é as 3 vezes que o Senhor chama a Samuel e ele vai até Eli. E então Eli o orienta. Quando te chamar de novo, diz: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. O que isso quer dizer também? Tudo bem
nesse começo, onde você está aprendendo a ouvir a voz de Deus, você não reconhecer a voz de Deus pela primeira vez. Deus vai falar com você, talvez você vai ficar na dúvida. Deus vai falar de novo, você vai ficar em um conflito. Será que é mesmo a voz de Deus? É a minha vontade? É um pensamento? Deus vai falar de novo. Talvez você ainda vai continuar não tendo esta convicção de que é a voz de Deus, mas haverá até o momento em que você vai ter esta orientação assertiva. Olha, é o Senhor falando com você, e você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Eli precisou falar essa orientação para Samuel apenas uma vez, porque todas as outras vezes Samuel já aprendeu a reconhecer a voz de Deus. Talvez você vai ficar na dúvida a primeira vez que você ouvir a voz de Deus, mas depois você vai aprender a escutar e você vai conseguir discernir quando de fato é a voz do Senhor no seu coração, sem que ninguém precise te falar de novo. Olha, é Deus falando com você, mas você mesmo vai reconhecer a voz do seu Senhor. E como é maravilhoso quando nós começamos a ter este relacionamento com Deus. E esta reflexão de hoje é justamente para isso, para que você venha começar a promover este momento, desejar ouvir a voz de Deus, não somente quando você precisa de uma direção, quando você precisa resolver algo, quando você está em dúvida, quando você está numa situação difícil. Deus não quer falar com você só nesses momentos. Deus, Ele quer falar conosco em todo o tempo. Deus quer ser esta voz que nos alinha ao seu próprio coração. Deus deseja ser esta voz que todos os dias quer lançar como uma flecha a sua vontade, a sua direção para as nossas vidas. E muito mais fácil para nós hoje, porque nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, aquele que não só intercede por nós diante de Deus, mas aquele que também faz com que nós venhamos ter toda a convicção de que Deus está se movendo na nossa direção. Essa é a nossa reflexão no dia de hoje, que você tenha o seu coração despertado através dessas palavras, deste vídeo, a você voltar a ouvir a voz de Deus, se você já ouviu um dia. Se você nunca ouviu, que você venha ser incentivado a promover este tempo para ouvir a voz de Deus calando as outras vozes. E seja como for, que você tenha a convicção disso. Deus deseja falar com você a partir do momento em que Ele tenha alguém que deseja ouvi-lo. Que eu e você venhamos ser essa pessoa que está pronta para ouvir a voz de Deus. Amém? Essa é a nossa reflexão de hoje. Fique com esta palavra no seu coração, que o Espírito Santo de Deus continue ministrando sobre a sua vida, sobre o seu coração, que você ouça a voz de Deus. Eu espero você então amanhã, no nosso próximo vídeo, na nossa próxima reflexão. Que Deus te abençoe. Até lá!